Olá, bem-vindos a mais um episódio do TMAcast, a série especial sobre os capítulos do Manual do Jovem Transportador da SBTMO. Hoje vamos falar sobre os tipos de doadores, aparentados, não aparentados, haploidênticos e de cordão umbilical. Esse capítulo foi escrito pela doutora Andresa Feitosa Ribeiro, hematologista e transplantadora de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein, que também apresenta esse podcast comigo, na minha dupla, e pelo Dr. Marcos Lima, do Ohio State University College of Medicine. E quem conversa com a gente é a própria Andresa, que além de autora do capítulo, faz essa dupla comigo. E antes de começar esse bate-papo, eu quero contar para vocês sobre o Manual do Jovem Transplantador da SBTMO. Esse material inédito e pioneiro no Brasil foi desenvolvido pela própria SBTMO. Foi uma iniciativa idealizada pelo Dr. Fernando Barroso Duarte, que é o presidente da sociedade. E esse manual é direcionado a jovens médicos, residentes e estudantes de medicina interessados em seguir carreira em transplantes de células hematopoéticas e terapia celular. Também para quem já atua na área e deseja se manter sempre atualizado. Ele reúne 18 grandes temas que vão da introdução ao transplante até as terapias celulares mais avançadas, sempre escritos por especialistas que vivem o TMA na prática, como a nossa convidada deste episódio. Muito obrigada, Andresa, por Que topar. bom. Então hoje eu tô no palco, eu tô do outro lado, Está tô no outro do lado, outro lado. né? Bom, Então, vamos à primeira pergunta. Para a uhum. gente começar. Quais são os principais tipos de doadores de células-tronco hematopoéticas e por que a escolha do doador é crucial no transplante? Então, a gente está falando então em doador, então a gente está falando de transplante alogênico, né? O autólogo é o próprio paciente que está doando a célula-tronco, então a gente vai falar de doenças onde a medula óssea precisa ser trocada, então a célula-tronco tem que vir de uma outra pessoa. E no início, tudo era baseado na tipagem HLA, que a doutora Margarete já falou no capítulo anterior. Inicialmente, o transplante foi feito entre irmãos compatíveis. Então, se vocês lembram, a possibilidade de você ter alguém na sua família compatível, HLA compatível com você, é 25%, né? Se você tem um irmão HLA compatível. Então, grande parte das pessoas precisavam de transplante e não encontravam. Às vezes não tinham irmão, ou só tinham poucos irmãos e não eram compatíveis. Então, começou-se na década de 70 a ter registro de doadores, pessoas que voluntariamente doam amostra de sangue e fazem a tipagem HLA. E o primeiro transplante entre pessoas de fora da família, não aparentados que a gente chama, mas que têm a mesma compatibilidade HLA, foi possível no final da década de 70, em 79. Então, isso aumentou a possibilidade de você oferecer transplante a quem não tinha irmão compatível. Então, basicamente, você tem doadores dentro da família, e dentro da família é o HLA compatível e também o haploidêntico, é aquele que compartilha apenas um haplótipo, né? E aqueles não aparentados, que geralmente é um doador que você encontra no registro, né, de doadores, Redome, por exemplo, ou registros como, por exemplo, da KMS na Alemanha, ou ainda dentro dos registros tem unidade de sangue de cordão umbilical, também doado de outra pessoa, que é também um não aparentado. Então, esses são basicamente os mesmos, como dizer assim, os quatro grandes tipos. O HLA compatível, aparentado, o não aparentado, que pode ser compatível ou não, também que são os mismatch, o haploidente, que é um aparentado parcialmente compatível, e o sangue de cordão umbilical. Esses são os grandes tipos, né? É muito interessante. Agora eu quero muito saber de você. Com toda a sua experiência, no começo da sua jornada, quais foram os desafios que você enfrentou nesse contexto de escolha doador, que a senhora viu de mudança? Então, sempre o melhor doador é o aparentado HLA compatível, seu irmão compatível com você. Às vezes também tem compatibilidade que não é irmão quando tem casamento consanguíneo, mas basicamente é o irmão compatível com você. Esse aparentado é o melhor. Alguns trabalhos mostram que às vezes, se ele for um irmão compatível mais idoso, talvez não seja tão bom, mas ainda é o ideal, né? Quando você tem que buscar fora, aí você tem que lutar contra o tempo, né? Porque você tem que fazer uma busca, lembrar que os doadores não aparentados, eles doam amostra de sangue. Eles têm que ser convocados, tem que ver se ele tem condições de doar, se ele está apto a doar, se ele é localizável. Existem dados, isso está no capítulo,
que se só 50% das vezes que você identifica um doador pela tipagem HLA, você consegue obter esse doador. Mudou de endereço, ele tem um problema de saúde, ele não pode doar naquele momento, ele já doou, né? Então você luta contra o tempo. E todo esse processo, que no Brasil é todo financiado pelo SUS, demora mais de 2 meses, 3 meses, né? Você identificar, tipar, agendar a coleta e o transplante acontecer. Então, por isso que a grande coisa que eu acho que aconteceu na minha carreira foi que não só os registros cresceram, mas a gente tinha ainda limitação. Essa limitação logística e Sim. essa limitação de diversidade. Nosso povo brasileiro é muito miscigenado. Então, tinha pacientes que não conseguia doador nos 4 milhões de doadores brasileiros registrados, nos mais 20 milhões internacionais. Foi a possibilidade de você fazer o transplante com incompatibilidade. E nesses casos você tem o haploidêntico. É por isso que atualmente o haploidêntico, que era uma coisa impensável até 20 anos atrás, como eu vou fazer o transplante com alguém que é só metade compatível? O paciente pode rejeitar esse doador, ou esse doador pode agredir o paciente. Foi essa possibilidade de fazer o transplante haploidêntico com uma tecnologia que é facilmente acessível, que vai ser falado em outros capítulos aqui. Então, a grande mudança é conseguimos fazer transplante para quem não tem irmão compatível, o doador compatível fora da família não foi encontrada ou é difícil de agendar rapidamente, é você pegar alguém da família que seja parcialmente compatível. Em É bem mais fácil de achar, 1995, né? a gente imaginou que o cordão fizesse isso. Imagina, o Uhum. cordão umbilical também é um produto que é parcialmente compatível e que estava pronto. Então, não precisava de compatibilidade e não tinha um tempo longo para esperar. Só que o cordão tinha um grande limitante. Qual era? Muito pouca célula. Se você colhe 1 litro de medula para doar de um paciente, de um irmão, você colhia 100 ml de um sangue de cordão e da placenta. Então, ele ajudava principalmente criança. E do paciente adulto demorava muito tempo para enxertar. O paciente às vezes pegava infecção e às vezes simplesmente não enxertava. Então, se eu posso dizer assim, o grande boom do transplante é a possibilidade de usar o transplante haploidêntico de maneira segura. Sim. E falando um pouquinho dos haploidênticos, no capítulo vocês destacam essa evolução dos últimos 10 anos, graças ao uso da ciclopós, né? Podia falar um pouquinho sobre isso, como que funciona? Então, o transplante haploidêntico, por essa incompatibilidade, os pacientes tinham muita ou rejeição ou muita doença do enxerto contra hospedeiro. Então, isso causado pelos linfócitos do enxerto atacavam o paciente ou o paciente percebia uma parte que era metade não compatível, né? E aí tinham várias técnicas de tirar os linfócitos do enxerto, de fazer manipulação desse enxerto, técnicas caras e que não era disponível na maioria das pessoas. E aí o grupo de Baltimore, John Hopkins, viu que a ciclofosfamida infundida dada ao paciente depois da infusão da célula, ela conseguia diminuir a quantidade desses linfócitos reativos. Então, lá, você infundia uma célula, uma quantidade de células-tronco que era metade compatível, e tinha linfócitos ali. Aí ele reconhece aquele organismo com metade não compatível, começa a proliferar. Nesse momento que está proliferando, você vai lá e joga a ciclofosfamida e diminui esses linfócitos. Então, é isso que se faz, você dá uma quimioterapia, parece um contrassenso, no 3 dias e 4 dias após a infusão. E aí depois começou-se a ver que, além de possibilitar o transplante haploidêntico, essa tecnologia conseguiu fazer com que você pudesse fazer o quê? O transplante de pessoas fora da família, não aparentado, com incompatibilidade. Aí você deu um pulo mais à frente. Então saiu do doador compatível, do doador não aparentado compatível, para o aparentado parcialmente compatível e aquele não aparentado que é parcialmente compatível. Que às vezes você tem filho único, não vai ter nem apo, né? A mãe é idosa, não pode doar. Aí você consegue um doador fora da família que não é compatível e se você usar a ciclofosfamida após, você consegue fazer isso também. E qual é o grande avanço disso, Bia? Você pode escolher, mas não pode fazer, como você tem a opção de escolher um doador mais adequado, com mais jovem,
que tenha mesmo tipo sanguíneo, que não tenha diferença de vírus como citomegalovírus, que tem, você consegue fazer um refinamento na escolha do doador. Refinar. Apesar que a grande vantagem é a rapidez. O transplante ainda é uma coisa que você tem que planejar de maneira muito rápida. E Mas nem tudo é pra tranquilidade, gente, né? Você tem um grande limitante quando você tem sim, não é tudo flores. A sim. ciclofamida permitiu, mas se por Aumentou acaso, o guarda-chuva, né? isso, mas se por Facilitou. acaso aquele paciente, porque ele, somente mulheres, que teve muita gravidez, que tomou muita transfusão, ela criou anticorpos justamente contra aquela parte não compartilhada, que se chama de anticorpo ou anti-HLA doador específico. Então, se você tem uma incompatibilidade, não é só da ciclofosfamida. Você tem que ver se por acaso aquele paciente, ao longo do tratamento, não criou anticorpo justamente para aquela parte que não é compartilhada, que é o anticorpo Hum. anti-HLA. Porque aí você vai ter grande chance de rejeição. Aí o que você faz? Você procura outros doadores ou tem técnica de sensibilizar. Então, mudou um pouco as preocupações, mas é um grande avanço. Sim. É muito bonito. E para a gente encerrar, queria que você mandasse uma mensagem para o jovem transplantador que está iniciando nessa área, em relação a esse conhecimento dos tipos de doadores, dentro do contexto do transplante e de carreira, de futuro. Eu acho que no podcast aqui a gente já falou de o transplante é uma estratégia e a gente não pode pensar só ou no condicionamento, que é o que você faz para receber as células-tronco. Não é só no tipo de doador, não é só na profilaxia que você vai fazer. Tudo isso está muito conjugado, né? Então, por exemplo, estou falando muito da ciclofosfamida, mas imagina um paciente que tem problema cardíaco. Como é que você vai dar a ciclofosfamida após? Né? Se o paciente tem algum problema que quando você dá a ciclofosfamida, a enxertia, né, a reconstituição demora mais. Como fazer isso no paciente que já tem uma doença fúngica ou que tem que fazer uma recuperação mais rápida? Então, você tem que juntar todos eles. Mas o fato é que sem doador, você não tem transplante. Então, você tem que buscar o doador e às vezes você não tem o doador ideal, mas você pode ter técnica para melhorar. Eu acho que o sangue de cordão umbilical, que a gente falou pouco, foi uma grande esperança para a gente e que cada vez é menos feito por causa dessa dificuldade de quantidade de células. Hoje, por exemplo, ele está sendo usado para outro tipo de terapia celular, para células natural killer, né? A grande vantagem de você, às vezes você precisa escolher um doador daqueles que você possa fazer imunoterapia posteriori, pegar os linfócitos desse doador e infundir depois. Então você tem que pensar no antes, no durante e no depois, né? Mas hoje em dia a gente pode falar com tranquilidade que dificilmente você não consegue um doador para o seu paciente, porque você tem todas essas Sim, técnicas que ofereceram isso, tá? facilitou bastante, né? Na verdade, foi um grande avanço, não há dúvida. Eu acho que quem inventou a ciclofosfamida após e permitiu o ápolo idêntico realmente merece sempre um Um Nobel. aplauso. Exatamente, em todo o congresso de transplante de medula óssea. Imaginar que hoje em dia no Brasil ele é 40% dos nossos transplantes, porque nós somos muito miscigenados, né? Muito oxigenados. É isso. Obrigada, doutora Andresa. Foi ótimo o bate-papo. Esse foi o quinto episódio do TMOcast, a série dedicada ao Manual do Jovem Transplantador da SBTMO. Hoje falamos sobre os tipos de doadores, o tema central para o sucesso do transplante. E se você ainda não acessou o Manual do Jovem Transplantador, fica o convite para acessar o material online no site da revista científica da SBTMO, o Journal of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy, JBMTCT. O site está aqui no descritivo desse podcast. Continue acompanhando os próximos capítulos. Até nosso próximo TMOcast. Obrigada. Eu quero também convidá-los, já que são jovens transplantadores, são jovens, para também serem doadores de medula. Procurar se registrar, Sim, uma coisa muito importante, porque, na verdade, quanto mais os bancos de doadores de medula eles vão se renovando, né?
Então, se você tem até 35 anos, seja um doador de medula óssea. Isso aí. Muito obrigada, Bia. Obrigada.